Olá, amigos, boa noite. Como vocês estão? Vou colocando aqui o nosso conteúdo de hoje, o capítulo se chama Converse com o seu travesseiro. Vamos encaminhar. Vou encaminhar aqui para o grupo, o pessoal saber que a gente está ao vivo. Boa noite, pessoal que está entrando, Amy Pereira, Filomena, minha amiga querida, Sandra, sejam bem-vindos. E hoje nós estamos indo para o capítulo 26 do livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca, publicado pela Intelitera. Sempre a gente convida para que sigam nas redes sociais a Intelitera, tanto no YouTube como no Instagram. Tem muita coisa boa sobre espiritismo. Não é somente a editora em si, eles têm vários vídeos com o Rossandro Klinge, deixa eu lembrar os nomes agora, eu não vou lembrar de todos. Mas assim, são pessoas muito idôneas dentro do espiritismo, vale muito a pena, viu? Boa noite, José, querido amigo. A Gi também chegou, boa noite. E os recadinhos desta noite, antes da gente ir para a harmonização. Aqui continua tendo nosso diário de leitura no Stories e também nos destaques. Está bem tímido esse mês, porque eu não estou conseguindo ler muitos afazeres. Acabei deixando a leitura um pouco de lado, mas tem um bom conteúdo lá do livro que eu estou lendo, que é 30 anos com Chico Xavier. Vale a pena já dar uma espiadinha para ficar por dentro, ver se acha interessante o livro, as informações, né, que foram passadas. E o nosso bom dia, né, que todas as manhãs eu posto para nossas reflexões. Coloquei no YouTube também agora, tem canal lá, quem quiser seguir e encaminhar para os seus amigos, através do YouTube também é bacana, porque são mensagens bem edificantes, todas retiradas e inspiradas em livros também muito bons da doutrina espírita. Tiago, boa noite, querido amigo. Seja bem-vindo. E na nossa harmonização de hoje, até desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, já separei e fiz a palestra de amanhã lá para o Centro Espírita, porque eu achei muito interessante. Do Bem-aventurados os que são misericordiosos, e o item é o 7º, o sacrifício mais agradável a Deus. Oi, José, tá como estante da Adri também, tá lá no YouTube. Eu coloquei hoje, coloquei hoje no Stories com o link já do YouTube lá, se quiser seguir, tá? Mãezinha querida, boa noite. Hoje eu estava lá com a mãe, com o pai, fui dar um cheiro. Eles moram numa cidade vizinha aqui onde eu moro. Olha a Jaque chegando também. Ontem nós duas estávamos numa comemoração, uma homenagem, né, Jaque? Lá do nosso centro espírita, que a gente frequenta, que a gente trabalha como voluntários. E o nosso centro espírita está fazendo 80 anos, dia 11 de julho. Muito bacana, né, gente? É uma caminhada, hein? É uma boa caminhada. Então, eu vou ler aqui do Evangelho pra gente. Do Evangelho de Mateus, tá? Se, portanto, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem algo contra vós, deixai vosso donativo ao pé do altar, e ide antes de mais nada vos reconciliar com vosso irmão, e só depois voltai para oferecer a vossa oferta.
Então, quando Jesus disse, ide vos reconciliar com vosso irmão, antes de apresentar a vossa oferta ao altar, ensinou ao homem que o sacrifício mais agradável ao Senhor é de sacrificar o seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar a ele para ser perdoado, é preciso perdoar. E se cometemos alguma injustiça contra um dos nossos irmãos, é preciso tê-la corrigido. Então, só assim a oferenda será agradável, pois virá de um coração puro e isento de qualquer mau pensamento. A gente sabe que lá na época de Jesus, eles realmente colocavam as oferendas físicas, materiais no templo, né? Inclusive animais. E o que Jesus quis alertar aqui é que sempre que guardamos algum tipo de rancor, qualquer rancor, nós estamos afastados de Deus. E eu trouxe isso aqui, vocês vão entender durante a live, tá? Porque é bem interessante. Mas amanhã, quem tiver no Operários do Bem, eu vou fazer a palestra todinha em cima desse trecho do Evangelho. A Débora, querida, que saudade, chegou aqui também. Boa noite. O Hamilton, querido amigo, seja bem-vindo. Deixa eu ver se eu pulei alguém. Não, aqui para baixo. Ai, essa rolagem aqui às vezes fica ruim. Kátia, querida, boa noite. Dodô, Dorlene, Celinha, boa noite, sejam bem-vindas. Feita a nossa harmonização, vamos falar um pouquinho lá do nosso último programa, né? E ele veio na semana passada, assim, mais como se fosse mais um despertamento interior. Vimos que temos muito a receber da vida, muito além desses altos e baixos aí que a gente até está acostumado, que a gente vivencia mesmo pela condição evolutiva que nos encontramos, né? Nosso mundo ainda é de provas e expiações, está aí nesse movimento para a regeneração, né? E ainda isso tudo por estarmos, então, afastados da nossa essência que é divina. Deus quer que cada um de nós viva em abundância, não na falta, né? Ele quer que a gente experimente, vivencie e que nós sintamos a felicidade real. Mas claro que essa felicidade verdadeira, real, que é perene, né? Ela depende muito do nosso esforço do agora, no momento presente. E hoje o capítulo para nossas reflexões, para o nosso estudo, se chama Converse com seu travesseiro. Boa noite, Pedro, seja bem-vindo. E claro que essa frase, converse com seu travesseiro, vai me remeteu automaticamente para Santo Agostinho, né? Que ele fazia, e ele nos ensina sobre isso que ele fazia lá no livro dos Espíritos, né? Que todas as noites antes de dormir, ele dá até esse conselho, deveríamos passar em revista o nosso dia, ver aquilo que poderíamos ter feito, aquilo que poderíamos ter sido melhores, olhar para os nossos erros, aqueles que nós cometemos ou aquilo que a gente poderia ter feito e não fez, mas não no sentido de punição, de se sentir culpados porque fez isso ou aquilo, né? Tudo assim para nossa avaliação, porque é quando a gente identifica algo que nós podemos então trabalhar em cima dessa questão e podemos nos melhorar, né? E essa dica de Santo Agostinho, ela é muito valiosa, porque aplicando ela no nosso dia a dia, nós podemos ser aquele 1% melhores todo dia. E isso vai fazer diferença lá na frente, né? Quando a gente olha para trás, a gente percebe o quanto já melhorou, esperamos que sim, né? Sueli, boa noite. Zeni, sejam bem-vindas.
E a primeira frase que abre esse capítulo aqui, eu comentei aí só do título do nosso capítulo, né? A primeira frase desse capítulo é de André Luiz e é do livro O Espírito da Verdade. José já disse que ele faz isso e nesse mês eu vou fazer ainda mais aplicado. Isso é legal, né, José? Porque eu estava até lembrando enquanto eu fazia a leitura e preparando a live, né? Como eu precisava de cuidar e de trabalhar a questão da... me fugiu a palavra. Da disciplina. Eu precisava ser mais disciplinada. Então, eu trabalhei assim 2 anos com o foco para ser uma pessoa mais disciplinada. Não é fácil a gente conseguir de uma hora para outra. Então, a gente precisa fazer isso, colocar de forma aplicada, né? E trabalhar aquela questão que a gente quer melhorar, que a gente vê que precisa ser melhorada. E é sobre isso, um pouquinho aqui é sobre isso a nossa live de hoje também. E vamos ler essa primeira frase, que é do André Luiz, que diz assim: o maior restaurador de forças é a consciência reta, consciência tranquila, né, gente? Que serena as emoções. Olha só. E essa frase, ela vem bem de encontro ao que nós acabamos de ler e comentar aqui sobre Santo Agostinho, né? Temos aqui nessa frase essa informação que viver com essa consciência reta, consciência tranquila, é um restaurador de forças. Então já fica bem claro que eu não restauro as forças do meu ser apenas com alimento, tomando um banho de sol, tomando minha água, né? Então, isso é importante porque somos seres biológicos, estamos encarnados, né? Estamos aqui no plano físico, então essa boa alimentação é essencial para o corpo biológico. Mas sabemos também que nós não somos só o corpo, né? Nós somos corpo e espírito. Então, o que eu preciso fazer? Cuidar e prestar atenção no meu campo mental, no meu campo emocional, no meu campo espiritual, além do corpo físico. Então, eu posso estar, por exemplo, causando por negligência, por falta de atenção e cuidado, desequilíbrios para o meu corpo físico, se eu não cuido do meu mental, do meu emocional, do meu espiritual, porque é tudo um conjunto. São partes de um todo, né? Então, vamos dar aqui um exemplo. Se eu cultivo no meu dia a dia, nas minhas horas, o pessimismo, a tristeza, né? Porque as tristezas fazem parte da nossa vida, mas se eu cultivo, alimento ela, eu posso estar me prejudicando e muito. Olha, a tristeza, ela faz um estrago na nossa vida, né? Hoje eu até estava conversando com meu pai sobre isso, o quanto a tristeza pode, por exemplo, fazer com que a pessoa não tenha nem vontade de comer, né? E sem a alimentação adequada, o que acontece? O nosso corpo adoece. Né? Então é interessante que o nosso cérebro, nosso corpo Deus é uma perfeição, né? Nosso corpo é incrível. Então, nosso cérebro, ele produz serotonina, que faz, né? Que traz aquela sensação da alegria, do bem-estar. Eu preciso estimular isso, sabe? Então, para o meu cérebro trabalhar da forma adequada, trazendo a serotonina dentro daquilo que eu preciso. Se eu cultivar, então, hábitos saudáveis, atitudes positivas, fazer algo que a gente gosta, por exemplo, se eu estou triste, né?
Eu posso puxar na minha memória algo que lá atrás me fazia sentir feliz e fazer aquilo. Às vezes é uma coisa tão simples. Eu vou fazer minha unha, porque quando eu pintava minha unha de vermelho, eu me sentia tão feliz. Entende? São pequenas coisas que a gente pode estar fazendo para alimentar, para ajudar a estimular o nosso cérebro, então, a produzir a quantidade adequada da serotonina. Claro que quando existe a doença, como a depressão, como doença, aí tem que ser tratado com remédios, né, gente? Aqui a gente está falando dessas tristezas da vida que acontecem e que, se a gente alimenta, tem inclusive o risco de se transformar numa depressão. Precisamos cuidar, como a Débora colocou ali, ó. Equilíbrio mental e espiritual é fundamental, não é? Até rimou, né, Débora? Então, o que mais que a gente pode fazer aí que vai trazer, vai diluindo aquela tristeza e trazendo a alegria, estimulando a serotonina, né? Caminhar, cantar, dançar, cada um vai achar aquilo que for melhor para que se sinta feliz e bem, né? Permita-me ser feliz. Pequenas coisas como um bolo de chocolate. Oh, coisa boa, né? Às vezes até fazer, né? Tem pessoas que se sentem muito felizes fazendo, na culinária, cozinhando. Alguns são melhores no doce, alguns são melhores no salgado. Tudo isso pode estimular essa serotonina. E a gente, então, não cultiva a tristeza. Veja que é sempre um trabalho interior de observação consigo mesmo. Simone, boa noite, querida, seja bem-vinda. O Tiago diz, precisamos ficar muito atentos a isso, né? Um hábito ruim acaba puxando o outro e virando uma bola de neve. Exatamente, porque a gente vibra naquela negatividade e atrai ainda mais negatividade, pessoas na mesma vibração. E aí tudo vai criando, como ele disse mesmo, uma bola de neve, né? E agora, quanto a essa consciência reta que ele diz aqui, nós estaremos realmente experienciando ela quando colocarmos em prática no nosso dia a dia valores e princípios morais, né? Muita gente não dá muita atenção, mas é importantíssimo. E nós temos para seguir um guia seguro, né? O maior código de conduta moral que existe está disponível a todos, que é o Evangelho de Jesus, não podemos esquecer nunca. Não há dúvidas que ali nós encontramos realmente como praticar, né? Esses valores, esses princípios morais que Jesus ensinou. E André Luiz também diz assim que a consciência tranquila que traz um estado de paz interior e que essa paz interior, claro, vai serenar as nossas emoções. Parece tão simples lendo, né? Mas colocar em prática, hein? Mas seguindo, então, essa linha de pensamento, vivenciando esse caminho aí de retidão, que nós não carregaremos mais alguns pesos aqui nas costas, nos ombros, no coração, como, por exemplo, culpas, né? Muitas dessas culpas estão submersas no nosso inconsciente, coisas que nós trazemos da nossa infância que não queremos olhar, coisas que trazemos lá de outras vidas, né? Então, porque nem tudo está à vista, nem tudo está na consciência, muito está na inconsciência, né? E a gente sempre traz o exemplo do iceberg. Aquela pontinha lá em cima seria a consciência, e todo aquele montante, aquele enorme bloco lá embaixo da água seria o subconsciente. E olha, gente, ainda bem que a gente não lembra dessas coisas lá das nossas outras vidas, né? Quando a gente faz certas terapias, eu nem digo de regressão, mas que eu estou fazendo um curso para ser terapeuta holística, né? Então a gente está estudando muito sobre ressignificar, encontrar causa raiz, ressignificar para reprogramar.
E é um trabalho muito lindo, porque só vem à tona aquilo que nós estamos preparados para administrar. Claro que com esse auxílio, dentro das técnicas, do conhecimento, fica sempre mais seguro, né? Às vezes a gente procura de forma errada ou de qualquer jeito, e daí pode-se dar complicações. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Gostei, José. O José diz assim, às vezes, para os maus pensamentos, eu vou lavar louça. Olha, ele achou uma terapia num trabalho, numa atividade. Eu fazia isso, José, passando roupa. Vê que interessante, né? Acho que eu lavo tanta louça aqui. Ai, ai. Ó, a Débora gosta de arrumar um armário. Então, assim, a gente vai organizar um armário, por exemplo. É bem interessante o que a Débora também nos trouxe. E quando você arruma um armário, você tem que fazer aquela bagunça primeiro para poder organizar, porque a gente vai jogando as roupas para fora, já vê aquelas que estão com cheirinho, que precisa ser lavada de novo, e vai organizando tudo ali de novo. Isso realmente é uma grande terapia, tá? Com certeza é sim. Funciona mentalmente também. É bem interessante, né? É importante, e é simples, isso que é legal, né, José? Muito simples, são coisas simples que a gente pode fazer. Então, é importante para que a gente entenda, né, que nesse nosso processo todo aí de aprimoramento, nós estamos sim aparando as arestas deixadas aí por nós mesmos, né? Lapidando o nosso ser, camada por camada, conforme aquilo que damos conta, como eu falei. Nós vamos nos desenvolvendo, nos fortalecendo, tanto na inteligência, né? Descobrindo aí a poder trabalhar o que é o mal, o que é o bem, observar, né? Como o Tiago falou, tomar atenção naqueles detalhes que a gente precisa. Isso a gente usa a inteligência, né? Assim como trabalhar os sentimentos, a questão moral. E nós sempre estamos sendo auxiliados pela misericórdia divina. Sempre, sempre que estamos num trabalho de boa intenção, os bons espíritos estão conosco, né? Deus está sempre conosco, Ele não nos abandona nunca. Mas esse auxílio dos espíritos estarem ali nos inspirando, auxiliando, é porque nós estamos com a mente mais aberta, eles conseguem nos auxiliar de verdade. Vai depender sempre de nós, né? Da nossa boa vontade e tudo mais. Então, sabendo que Deus está sempre conosco, Ele não vai e nos ama profundamente, incondicionalmente. Ele não dá realmente os fardos mais pesados do que podemos carregar. Muitas vezes a gente é que prefere ficar na zona de conforto e daí acha que está tudo difícil, mas basta aí um esforcinho a mais, né? Que a gente vai dando a volta por cima, sabendo que alguns momentos ruins podem acontecer sim, mas que bom que a gente consegue olhar para os lados e ver o quanto a gente é ajudado, o quanto a gente é amado, né? Porque sempre vai ter alguém que está ali por nós, um anjo da guarda, nosso Deus, como eu falei, Jesus, com sua energia amorosa, não está distante, Jesus está muito próximo de nós, basta que a gente se abra, né? E às vezes até um vizinho que nos auxilia, sabe? A gente precisa ser grato, bastante grato por tudo, e a gente cada vez começa a perceber mais o quanto nós somos amados. A Débora é organizar fora para arrumar a bagunça interior. É isso, desperta muita coisa no nosso interior, viu? A mãe também falou aqui, deixa eu ver, despertar, trabalhar e movimentar-se. Isso, a vida é movimento. A vida pede movimento. Se a gente está estagnado, parece que nada flui na nossa vida, né?
Gilberto, boa noite. Sônia, sejam bem-vindos. Somos amparados pela espiritualidade o tempo todo, diz a Débora. Com certeza, com certeza. Podemos ter essa confiança de que sim, né? Estamos sempre amparados. Deixa eu ver aqui. Nós temos o livre-arbítrio, né? A gente sempre fala disso porque é importante. Sendo assim, nós devemos ficar atentos, então, a essas nossas escolhas. Eu posso fazer o bem e resgatar meus erros do passado através da caridade, que é o amor em ação. Olha, minha mãe falou ali, é um movimento, né? Esse amor em ação é a caridade. Então, se hoje estamos passando por alguma prova, alguma situação difícil, uma etapa difícil da nossa vida, saibamos realizar o bom combate que Paulo nos ensinou, né? Com resignação, porque a gente faz tudo que pode e às vezes mesmo assim aquela situação difícil nos pega de um jeito que a gente não consegue dar mais nenhum passo. Então a gente tem que aprender a ter a resignação, observar o que a gente pode aprender com aquilo e ter a certeza de que aquilo também vai passar, que a nossa vida aqui, ela é curta, mas a nossa vida de espírito, ela é infinita, né? E já sabendo disso, muda todo o nosso jeito de olhar para a vida, né? É um ponto de vista. E que a gente sempre tem a fé e a coragem. A coragem a gente precisa sempre estar trabalhando para que não se deixe desmotivar ou não se deixe ser dominados pelo medo, né? Porque todos temos medos, mas não precisamos nos deixar dominar por ele. E por que tudo isso? Porque a cada passo nós estamos sim construindo o nosso amanhã, conforme a nossa movimentação, conforme as nossas escolhas, com o livre-arbítrio que temos, nós estamos construindo o nosso amanhã nesta vida, o nosso amanhã nas próximas vidas, né? Então, que o nosso amor, o nosso amanhã, ele possa vir pelo amor, que esses resgates, se a gente tiver que fazer resgates, que seja fazendo bem, né? Não precisa ser através de sofrimento e dor, né? E o De Luca, ele inicia falando assim, a consciência tranquila é base da nossa harmonia interior. E sem harmonia íntima, o homem jamais logrará a saúde integral. Todas as vezes que nossa consciência estiver perturbada por alguma falta cometida, nossas energias entram em desequilíbrio. E isso é uma porta larga para muitas doenças que a medicina ainda não conseguiu explicar. Boa noite, Rosária, seja bem-vinda. Então, a gente pode se perguntar, lendo esse texto aqui, como ter paz, como ter harmonia, se todos nós ainda erramos, né? A doutrina espírita, ela explica muito, através das suas obras, que todos os nossos desequilíbrios ainda vêm do orgulho e do egoísmo que carregamos no nosso mundo íntimo. Então, a gente se pergunta, como ter paz? Se ainda tem o egoísmo em mim, se ainda tem o orgulho em mim. Para nossa consciência ficar tranquila, ficar em paz, é necessário, muito necessário, que façamos todo o bem que estiver ao nosso alcance. Então, ainda erraremos, sabe? Mas quando tivermos a oportunidade de fazer o bem, seja ele pequeno ou grande, então, fazer o bem não é só coisas grandiosas, é no nosso dia a dia, em casa, no trabalho, na rua, onde for, sabe? Com aquilo que nós tivemos condições de dar, se é um sorriso, que seja um sorriso, se for um abraço, né? Se for doando alguma coisa que a gente tenha, que a pessoa precise, ver alguém com fome ou com,
sabe, aqui na nossa cidade já tinha mais pessoas assim pedindo comida na rua. Hoje em dia tem menos, por incrível que pareça. Então, ir lá, pagar um café, comprar um café, um sanduíche e levar para a pessoa, por que não, né? Se a gente não gosta de dar o dinheiro, a gente pode fazer isso. Então, nós temos sempre algo para dar, todos nós, né? E ainda assim, por que a gente não tem a paz, né? O nosso eu, aquele nosso eu mais profundo, essa nossa essência, ela sente desconforto quando nós erramos, certo? Todos nós ainda erramos, né? A gente já falou aqui. Mas esse nosso eu interno, ele sim, ele sente um desconforto quando nós erramos. É um desalinho, é uma desconexão que gera sentimentos negativos dentro de nós, como a culpa, que nós já falamos aqui um pouquinho, aquela inquietação que a gente não sabe por que está se sentindo assim meio estranho. A gente sente tristeza e eu não tenho por que estar triste, por que eu estou triste? Então, nós não estamos falando de mediunidade, tá, gente? A gente está falando aqui quando a gente erra de alguma forma e às vezes nem se percebe que errou, mas a gente errou. O nosso eu inconsciente, o nosso eu, a nossa consciência, ela sabe. Então, ela sente esses desequilíbrios. Tudo isso é fonte de desequilíbrio ainda para nós. Então, se a nossa essência, ela é divina, né? Ela sabe, por exemplo, que somos todos irmãos. Né? Indiferente se eu aceito ou não que aquela pessoa que ainda assassina é meu irmão, mas a minha consciência sabe que sim, que nós somos criados por Deus, todos somos irmãos. Que estamos aqui por essa bondade de Deus para nos aprimorarmos, para alcançar uma felicidade real e que essa felicidade ela é conquistada através do autoconhecimento. É primordial a gente buscar esse autoconhecimento, do nosso esforço pela mudança e também, consequentemente, vai trazer uma transformação positiva. Mas daí eu sabendo ou sentindo essas inquietações, todo esse mal-estar íntimo, eu ainda assim prefiro ficar fazendo de conta, jogando para debaixo do tapete e continuando vivendo a minha vida de boa, né? A minha escolha é, por exemplo, tem gente que fala assim, eu quero viver a minha vida adoidado, né? Como se não houvesse amanhã, né? Eu quero muito todos os direitos que eu possuo, mas não quero saber de lidar com deveres, por exemplo. Mas nós temos deveres. Os nossos deveres são com Deus e com as leis de Deus. Então, quando a gente está nesse movimento, é um erro. E ele causa essa desconexão, esse desequilíbrio. Então, sim, nós abrimos de diversas maneiras, cada um ao seu modo, o que o De Luca traz aqui, né? Essas brechas para que as doenças cheguem até nós e que elas fiquem conosco, né? Então, assim, eu não estou dizendo que a gente não deve aproveitar a vida. Sim, a gente deve aproveitar a vida, comemorar, ter gratidão por tudo, né? Ver nas pequenas coisas o quanto nós podemos ser felizes mesmo, mas sem o equilíbrio, sem esse equilíbrio não haverá o que comemorar por muito tempo, porque as alegrias aqui na Terra, elas são muito fugidias, elas são rápidas, breves, né? A vida é breve aqui na Terra. Então, nós estamos aqui pensando em algo maior, no nosso espírito, no nosso mundo espiritual. Então, buscando só prazeres imediatos, nós sentimos sim, logo em seguida, lá no nosso íntimo, aquele vazio, um desconforto íntimo, é aquela
sensação de vazio existencial que muitos falam, né? Pessoas que têm tudo e sentem aquele vazio. Então, para restabelecer a harmonia, nós vamos ter que fazer um caminho de volta. E esse caminho de volta, muitas vezes, ele se torna pesado, cansativo, né? Porque não construímos nada de base firme para sustentar o nosso bom ânimo, por exemplo. Então, o que pode fortalecer a nossa base, esse nosso bom ânimo? É aquilo que eu falei, valorizar as pequenas coisas da vida. E daí você encontra gratidão em coisas muito simples. E ali você se fortalece. Entende? Então, ser uma pessoa que tem gratidão é um grande passo. E sentir essa gratidão, sabe? Ao sentir uma brisa de vento tocando. Isso é sentir gratidão por Deus. Ter uma amizade verdadeira, que é tão difícil, mas é possível, né? Tudo conforme a gente vai construindo, nós vamos sintonizando, vibrando e atraindo para a nossa vida. Oi, Márcia, querida, boa noite, seja bem-vinda. O José falou, como falo, um grande amigo meu, vai pequenas coisas, depois você vai ter uma coisa... Ah, tá. A gente começa fazendo nas pequenas coisas e quando vê, tá fazendo coisas mais grandiosas. É isso mesmo, José. E a Débora diz, não faça o outro que você não quer que façam com você. Perfeito. Isso é certeiro, né Débora? Mai, boa noite, seja bem-vinda. Maria Valéria, boa noite. A Débora diz, a espiritualidade nos auxilia direcionando o nosso caminho, a cruzar com pessoas que precisam do nosso auxílio. Isso também é outra grande verdade. A vida, ela nos traz o espelho, aquilo que está dentro de nós se reflete nas pessoas que chegam até nós. Às vezes tem pessoas que a gente não gosta, ou uma atitude que irrita a gente profundamente, ali que a gente precisa olhar, tem essa questão. Isso que a Débora traz é que pessoas que vão nos auxiliar, que vão estar do nosso lado, isso também vai acontecer se nós já estamos vibrando de forma mais positiva, nós vamos atrair pessoas mais positivas com certeza, né, Débora? Tá certíssima. Maria, boa noite. Leninha também chegou aí com a gente, boa noite. Deixar a vida me levar. Senti uma alegria momentânea e depois veio o vazio existencial. Eu nunca gostei de pensar, tinha muita gente que achava isso muito natural, sabe? Deixa a vida me levar, vida leva eu. A música é uma delícia, né? Para dançar, para cantar, é gostoso. Mas não é nada bom na prática, não é verdade? Boa noite a todos, viu? Que foram chegando. Sejam bem-vindos. Aí De Luca fala também da medicina. Vocês viram ali, né? A medicina, ela é uma ciência. A ciência, ela usa métodos científicos, né? Então, ela utiliza, em resumo, da observação e da experimentação para, então, tirar suas conclusões. E a área da saúde, gente, se desenvolveu muito também na questão subjetiva nas áreas da psique, desde Freud, Jung, quem já ouviu falar Nise da Silveira, esses três que eu citei, claro que são vários outros, né, pesquisadores da área da psique, mas grandiosos esses que eu citei, né, todos eles são psiquiatras. Para você ser psiquiatra, você precisa fazer medicina, né? E Freud, eles são muito atuais. Não é coisa de tantos anos atrás, sabe? Freud morreu em 1939, Jung desencarnou em 1961. Anísia da Silveira,
desencarnou no ano de 99, agora 1999. E ela tem um filme que vale muito a pena, um filme nacional. E eu acho que o nome do filme é o nome dela, Nise da Silveira. Até quem fez o papel foi a Glória Pires, que faz o papel da Nise. E eu conheço uma psicóloga aqui da região que foi aluna dela. Ela disse, Adri, a mulher era um espetáculo de pessoa, né? Então vale muito a pena, sabe, ir atrás desse filme da história da Nise, porque ela quebrou paradigmas para uma mulher da época, que ela, na época de 1931 em diante, que ela estava trabalhando mesmo na área da saúde, né, da psiquiatria. E assim, realmente é bem recente pensando na história toda da medicina, que é de 2.500 anos para cá, né? Vejam quanto tempo aí para que finalmente alguém olhasse para nossa alma, né? Que importante, né? A Cida, minha mãe diz, a vida devolve a você o que você a ela dá. Olha só, sim. É um espelho, a vida é um espelho de tudo que a gente pratica, do que a gente pensa, do que a gente sente, né? Fana, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui. Ai, tá difícil hoje da rolagem. A Kátia assistiu o filme, ó, muito bom. Eu adorei, até quero assistir de novo. Ele é forte, tá, gente? Ele é muito forte, mas vale a pena. Então, claro que tem sim muita coisa que a medicina ainda não explica, tá? Tanto em relação a doenças, como também a curas, né? Até quem assistiu, vamos falar de mais um filme aí, Os Mensageiros, né? Um filme espírita, mostrava aqueles 3 tutelados do Aniceto, que viriam então como médiums para auxiliar e formar um centro espírita que tivesse ligação com o nosso lar. E um deles estava desenganado, né? Iria desencarnar e ganhou uma carga extra. Ele estava desenganado dos médicos, eles só estavam esperando que ele desencarnasse. São histórias reais ali, que o Chico Xavier psicografou, né? As histórias que André Luiz nos conta. Então, muitas vezes tem curas que a medicina não consegue explicar. Mas uma coisa é certa, a medicina não está parada nem estagnada, né? Existem muitos pesquisadores que estão fazendo a sua parte, muitos mesmo, e eu vou citar os espíritas, porque a gente está aqui numa live espírita, num trabalho muito sério e bonito mesmo, que eu acho que eu já até comentei dele, que eu sou fã assim, do que ele traz. Ele tem artigos que são em inglês, daí eu não sei. Estou até estudando inglês, mas eu não é difícil, né? Para ler um artigo ainda científico. Mas ele tem artigos científicos, que é o Dr. Décio Iandoli Júnior. Tem palestras dele incríveis. Tem um livro chamado Cérebro Triuno, que ele fez com o Dr. Sérgio Felipe, que é outro grande pesquisador, a doutora Irvênia Prada. Incrível essa mulher também, com os estudos que ela vem trazendo dentro da medicina, sabe? Então, eles trazem até nomes diferentes para aquilo que nós conhecemos dentro do espiritismo, para não misturar as coisas. E no futuro nós vamos ver muita coisa acontecendo, com certeza, e provando aquilo tudo que a gente já sabe que é real dentro do espiritismo, né? A gente que trabalha, que atua no meio espírita sabe, né? O progresso está acontecendo. Claro que ele é lento e gradual, por depender muito ainda da evolução moral da humanidade, né? Então, vamos seguir aqui. O De Luca diz, nossos erros poderão permanecer ocultos dos tribunais terrestres, mas a consciência nos lembrará de todos os lances em que prejudicamos o patrimônio físico, moral e espiritual do nosso próximo. Essas lembranças são incorruptíveis, tá? Registrado, né?
não desaparecem por subterfúgios, apenas se deletam quando nos reequilibramos perante a lei do amor, mediante a recomposição dos danos provocados por nosso egoísmo. Quantos benefícios o perdão e a prática da caridade pode fazer em benefício da nossa paz e, portanto, da nossa saúde. Então, muitos equívocos, sim, vão ficar escondidos das leis dos homens. A gente sabe que isso acontece. Mas, primeira coisa, de Deus, não, nunca, né? Como nós temos aí a centelha divina dentro de cada um de nós, e ela é a nossa programação original, no livro dos Espíritos, Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, eles respondem pura e simplesmente. Então, na essência de cada um de nós tem a consciência e ela sabe o que é certo e o que é errado, né? Essa consciência ela vai ficando cada vez mais desperta, dependendo do esforço de cada um de nós. Entende a importância que tem a gente se esforçar, não ficar parado, estagnado? Um dia nós chegaremos a viver essa completude do nosso self, da nossa essência. Quando se fala em essência ou quando a gente escuta em self, é a mesma coisa. É essa força interior, essa inteligência espiritual que nos impele para Deus, que nos impele para o amor, para tudo que é saudável. Entendem? Essa programação original que Deus deixou em nós, né? Só me achar aqui. Deixa eu ver, eu me perdi aqui. Então, quando a gente se desconecta, fazendo algo que não é bom, como nós falamos lá no começo, nós prejudicamos primeiramente a nós mesmos, né? E, em consequência, aos outros e também à sociedade. E nesse momento, quando a gente faz algo que não é bom, criamos uma mancha, como se fosse uma mancha, uma marca nesse nosso ser em desenvolvimento. A essência é pura e nós estamos tirando as camadas, depurando. Enquanto isso, elas ficam marcadas, sabe? Esse ser ainda em desenvolvimento, ele fica as marcas, onde a gente erra, quando a gente prejudica, quando a gente se prejudica, né? Quando a gente se acha vítima, entende? Então, com isso, quando isso acontece, essa nossa inteligência espiritual, essa nossa essência, ela vai agir. Ela vai agir para que a gente volte ao caminho que leva a Deus. Ao caminho que nos levará à felicidade, em consequência, a uma saúde perfeita, ao bem-estar. Por isso, iremos sim encarnar quantas vezes for necessário para a gente ir reparando, resgatando, purificando. E só teremos essa paz completa, não quer dizer que a gente já não pode ir conquistando a paz. Mas ela estar completa no nosso íntimo é quando depurarmos tudo que criamos ao nosso redor. Em nós e ao nosso redor. Por isso Jesus ensinou, né, que não sairá da prisão aquele que não pagar até o último centil. Então, prisão a gente pode levar em consideração sendo esse nosso corpo físico. Nós estamos chumbados aqui na Terra, né? Cada vez que a gente encarna, a gente está chumbado aqui, nesse corpo físico.
Então, não é esse sentido, não é uma prisão de punição, entendem? Porque as leis de Deus, que todos nós estamos submetidos, dentro dessas leis existe a justiça, mas existe junto dessa justiça amorosa a misericórdia de Deus. E é aí que está a diferença, né? Do amor. Essas leis, as leis divinas, elas não querem a destruição daquele que erra. Não. Elas querem a sua transformação, com a eliminação do equívoco, com a eliminação do orgulho, do egoísmo, que ainda existe em nós. Cada um ainda tem de forma diferente, em graus diferentes, né? Então, que essa nossa transformação, gente, seja através do bem, do perdão, do auto-perdão, do amor, do auto-amor. Né? Só temos a ganhar fazendo bem, pensando bem, sentindo o amor, o bem, né? 360 dias sorrindo entrou. Boa noite, seja bem-vinda. Eli também chegou aí com a gente. Boa noite. A mudança começa em nós, Débora, exatamente. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Esses somos todos nós, né? Podemos transformar. Melo, boa noite, sejam bem-vindos todos que entraram. Deus é um Pai amoroso, nos dá a oportunidade de reencarnarmos para evoluirmos. Olha, é uma bênção a reencarnação, né, Débora? É isso mesmo. Vamos seguir mais um pouquinho aqui. Seu travesseiro é um grande terapeuta, consulte-o para avaliar-se antes de qualquer remédio. Você não está precisando mesmo é se reconciliar com seu irmão, solicitando perdão para os seus atos. Aqui vem o Santo Agostinho de novo, né? Esse trecho remete ao que nós falamos no início da live. Não podemos ignorar que as pessoas a quem prejudicamos podem estar projetando vibrações negativas em nosso desfavor. Vibrações que assimilaremos todas as vezes que transitarmos pela faixa do erro. Muitas pessoas temem desenvolver um câncer, mas poucas avaliam o perigo que representa para a nossa saúde uma vibração de ódio contra nós mesmos. Olha só o que ele diz aqui, que interessante, né? Shirley, boa noite, seja bem-vinda. Mas quem são essas pessoas, né, que podem nos prejudicar? Enviando essas vibrações baixas. Quem será, né? São todos os espíritos encarnados e desencarnados que estão próximos a nós ou longe de nós, porque para vibrações boas ou ruins chegarem até o nosso eu, até nós, independe de tempo e espaço. Essas pessoas, esses espíritos podem sentir por nós raiva, inveja, mágoa, são tantos sentimentos bons e ruins, né? Se nós não realizarmos a terapia do travesseiro que Santo Agostinho nos ensinou, nem sempre vamos nos dar conta dos nossos erros. Porque, como eu disse, às vezes a gente pratica algo e nem um erro e não percebe. Né? Por exemplo, para alguém que tem uma história de vida difícil, que é muito inseguro, um olhar meio torto nosso pode significar e pode levar a essa pessoa muita dor. E é um erro que nós cometemos quando a gente vira os olhos, né, faz aquelas caretas, sabe? São pequenas coisas, mas a gente vai se melhorando quando a gente se percebe. Por isso que falo aqui, a gente, quando colocar a cabeça no travesseiro,
fazer uma revista do que aconteceu no dia e tentar lembrar se a gente fez alguma coisa que não devia, para não repetir o erro, não é para se culpar, né? Isso tem que ficar bem claro. Então, quando continuamos errando, nós estamos numa faixa vibratória baixa e ficamos sim suscetíveis aos que também estão nessa faixa de vibração baixa, né? Então, nós acabamos ficando sem proteção. Mas quem já se percebe, faz esse trabalho íntimo, faz suas orações, né? Pedindo a Deus para que também tenha sabedoria, para ela saber lidar com pessoas difíceis, com situações difíceis, pedindo bondade. Então, com certeza, essa pessoa já inicia o dia numa outra faixa de vibração, uma faixa bem mais alta, né? Então, essa pessoa está mais protegida. Se eu me dei conta que eu errei com alguém, primeiro eu preciso entender que eu sou humano, que eu ainda erro, porque tem muita gente que não aceita que erra, né? Isso é muito triste, são pessoas muito perfeccionistas com elas mesmas, inclusive, não só com as coisas ao redor. Então, eu preciso entender que todos erramos, né? E quando a gente não se culpa e percebe que erra, já aceita, que é um humano, que é um ser humano, isso já é um trabalho de auto-perdão, né? Porque nós erramos sim. Segundo, eu posso e devo pedir desculpas de coração, eu posso reverter fazendo mal, fazendo o bem, né, para a pessoa que eu fiz mal, porque fazendo isso eu estou sendo aquele meu 1% melhor. E se a pessoa já desencarnou, como é que eu faço? Né? Porque muita gente acaba, alguém da família desencarna e não se davam bem, e depois fica aquele sentimento de remorso, um sentimento ruim, né? Pode pedir perdão da mesma forma como se tivesse com a pessoa ali na sua frente, porque ela onde estiver vai receber o seu perdão. Ou você vai se sentir também mais aliviado fazendo isso, né? E de alguma forma a espiritualidade vai auxiliar para que talvez vocês dois se encontrem durante o sono, para que haja essa conversa que não houve, sabe? Chegou uma mulher um dia lá no centro espírita e ela era católica, né? Ela disse, olha, eu sou católica, já mandei rezar a missa, queria saber se eu vindo aqui eu posso continuar rezando missa. Eu disse, mas claro que sim, sem problemas nenhum, você é católica, né? Aí ela disse que eu estou me sentindo muito mal porque o meu marido morreu e eu não consegui dar a ele um abraço antes dele partir. E ela estava se sentindo muito triste com isso. Daí eu falei que ela poderia visualizar antes de dormir, falar com o anjo da guarda dele, com o anjo da guarda dela, e sentir dando esse abraço que ele receberia. Ela ficou tão feliz. Ela ficou muito feliz. Os olhos dela, que estavam apagadinhos, assim, parecia 2 estrelas, sabe? Ela se iluminou. Então, sim, isso é real. A gente pode fazer. O que não podemos é ficar presos em culpas e remorsos, né? O auto-perdão, ele está nessa ação do bem, não na autopunição, sabe? Não existe punição quando a gente fala de perdão. E por quê, né? Olha o que o De Luca vai falar agora também. Boa noite a todos que entraram. Se eu não dei boa noite para alguém ou escapou algum comentário, me perdoem. O José diz, essas que não se vê porque se acha muito, vocês entendem? Eu não entendi, José. Aqui eu li. A Sônia entrou aí, boa noite, seja bem-vinda. E agora ele vai trazer aqui um trecho bem legal também para a gente conversar. Hoje talvez passe uns 10 minutinhos, tá?
Nosso organismo foi concebido para se alimentar de amor e paz. Todas as vezes que damos ao corpo outro combustível, criamos obstáculos à nossa saúde. Não por outra razão, Jesus recomendou-nos a necessidade de reconciliação urgente com os nossos adversários enquanto estivermos a caminho com eles. Estar em paz com o próximo é garantir saúde para si mesmo. Que tal darmos o primeiro passo formulando uma oração em benefício daqueles a quem prejudicamos? É assim que iniciaremos nossa cura sob as bênçãos do médico Jesus. Oi, Luciana, do canal Joana de Ângeles, seja bem-vinda, sempre muito bem-vinda. Olha só essa passagem do Evangelho de Mateus sobre a reconciliação com os nossos adversários. A gente até fez a harmonização do início da live com esse trecho lá do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O pessoal que entrou depois aí. Mas Emmanuel, ele explana, ele traz seus sábios conhecimentos sobre essa passagem em 6 mensagens. Só vou trazer um trecho, mas só para vocês saberem aqui, olha, ele traz 2 mensagens naquela revista Reformador, que é da Federação, são revistas mais antigas, de 1962, 1953, Palavras da Vida Eterna, ele explica também essa passagem. O livro Pão Nosso, que é maravilhoso também. O Consolador, que é de perguntas e respostas, do Emmanuel. Incrível esse livro. E aqui, ó, no livro Pronto Socorro, que vale a pena assim, fazer um estudo desse livro. Que livro maravilhoso. Ele fala assim, o Emmanuel, sobre essa passagem aí que o Cristo falou, né? Ele vai explicar assim. Daí vocês vão entender como fechou com tudo que a gente falou até agora. A desarmonia espiritual, quando não extinta no nascedouro, cria perturbações de resultados imprevisíveis, semelhante ao processo infeccioso, que não eliminado com urgência devida, acaba intoxicando todas as forças corpóreas, o corpo físico, muitas vezes provocando morte prematura. Isso a gente não falou, porque o que ele está dizendo aqui? Ele está falando sobre suicídio inconsciente. Então, quando a gente pensa nisso, a gente logo pensa, drogas, quem usa muito álcool, né? Mas não é só isso. Quem carrega e não quer sair do vitimismo, com as suas culpas, sabe? Uma pessoa que fica chicotinho, né? Ela também está se autodestruindo. O pessimismo, nós falamos da tristeza no início da live, é perigoso, é autodestrutivo, porque ela vai levar a um processo aí que pode chegar, sim, à depressão, e a gente sabe que a depressão é uma das grandes causas das pessoas que pensam em suicídio de fato, né? Então, o suicídio inconsciente é quando alguém desencarna antes do que deveria por ter se autodestruído, tá? Então, ele vai falar sobre... A mensagem é grande, né? Eu só vou trazer aqui esse trecho para ver como é importante a gente estar atento, buscar autoconhecimento, fazer o que nós estamos fazendo aqui com esse livro maravilhoso, né, de José Carlos de Luca. E também no livro, na revista Reformadora, ele fala assim: aquele que procura reconciliar-se com seus inimigos, né, com aqueles que te ofenderam, é sempre um coração inspirado no verdadeiro amor, que está fazendo já esse trabalho, que está buscando no Evangelho a base para se fortalecer nas suas atitudes, nos seus pensamentos. O perdão não extingue o débito. Importante a gente entender também. Então, se alguém me ofendeu e eu perdoo ele, o erro continua com ele.
eu só devolvi para ele o que é dele e eu me libertei. Se eu errei, se eu machuquei, ofendi, magoei alguém e a pessoa me perdoa, aquele erro que eu cometi está comigo. Eu vou precisar reparar e pode ser pelo amor, não precisa ser pela dor, mas eu preciso entender esse mecanismo e fazer esse movimento positivo para que eu construa a minha próxima vida de forma mais suave, mais leve, né? Cada qual receberá segundo suas obras, que é a lei de causa e efeito, né? A vinha não produzirá veneno e nem o espinheiro dará uvas. Então, está falando da lei de causa e efeito. Muito interessante tudo isso, né, gente? Nossa, que capítulo! Esse capítulo rendeu muitas reflexões, vocês não acham? E aí, ó, chegamos no final da nossa live. E eu gostaria que na nossa oração final, se você tiver alguém que gostaria de pedir perdão, ou se alguém que você também precisa perdoar, colocasse ela na sua intenção agora na nossa prece final, no seu pensamento. Às vezes pode abrir um leque de pessoas, pode vir só uma pessoa no teu pensamento. Coloque ela nessa luz da nossa oração, tendo a certeza de que o nosso anjo protetor e o anjo daquela pessoa, pela nossa vontade firme, amorosa, de que as coisas se acalmem, se asserenem, essa pessoa vai receber em nós também, né? Nós vamos estar auxiliando e trabalhando o perdão, o auto-perdão. Pode ser conosco mesmo, né? Através do auto-perdão. Porque assim, sempre que a gente tiver boa intenção, sermos sinceros, nós somos auxiliados por Deus, pela espiritualidade. E não estranhe se a relação fluir de forma positiva com essa tal pessoa, porque às vezes pode ser uma mágoa pequenininha que foi se agigantando, né? Ou se você pensar numa pessoa aí que te magoou e você não sentir mais nada de ruim e sentir um certo alívio, não estranhe, viu? Porque a oração, ela é poderosa. Então, podemos vivenciar sim o que o Cristo ensinou. Basta colocarmos amor e confiança no nosso Pai eterno. Eu agradeço todo o meu coração a presença de cada um de vocês aqui, todas as colaborações, toda essa energia amorosa. E quem tiver sua aguinha, deixa ali no ladinho, né? Que a gente pede então, através da prece, que os bons anjos possam fluidificar, trazendo aquele remedinho que nós precisamos. E quem quiser fechar os olhos, sinta-se à vontade. E nós vamos agora então, primeiro nos envolver numa luz amorosa, benfazeja. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, sentir a presença de Jesus Cristo conosco, essa energia tão amorosa, tão bondosa. Podemos também visualizar Maria, Mãe de Jesus, que nos ama como se fosse filhos dela. E essa luz cresce, nos envolve, traz até aquele calorzinho para o nosso coração. E nesse momento a gente pode sim pensar em alguém que talvez nós magoamos, alguém que nos magoou e que nós precisamos e queremos perdoar sinceramente. Que essa pessoa também esteja envolvida, onde ela estiver, nessa bolha de luz amorosa, trazida pelo anjo da guarda dela, assim como nós estamos agora também envolvidos numa luz, na cor que vocês acharem melhor, pode ser dourada, azul, verde, rosa, mas com muita luminosidade, e ela nos protege,
ela nos faz sentir protegidos, amparados, confortáveis. E é nesse momento, Senhor, que nós pedimos perdão. Que nós pedimos perdão, sabendo que Tu, Pai, perdoa todos nós sempre. E que Jesus nos ensinou a perdoarmos também. Perdoarmos 70 vezes, 7 vezes. Perdoemos sempre. Deixemos as leis divinas, que são amorosas, agirem e possamos nós seguir a nossa vida sentindo a leveza do amor de Deus em nós. E com esse pensamento de amorosidade, de perdão e de auto-perdão, essa luz só cresce e vai envolvendo todo o nosso lar, e a nossa casa fica toda iluminada, protegida, limpinha de qualquer miasma. E essa luz se expande, cresce, chega aos nossos vizinhos, cobre a nossa cidade, o nosso país. E agora envolve toda a nossa terra, criando assim um manto azul poderoso, uma luz intensa e curadora, que auxilia a tantos irmãos encarnados e desencarnados, que ainda sentem mágoas, ódios, vingança, que possam todos estar sentindo esse amor que vem de Deus e que é a maior energia que existe, esse amor. E agora, Senhor, nós te agradecemos muito por nos ouvir. Obrigado, Jesus, por estar sempre conosco. E obrigada, Mãe Maria, por não abandonar ninguém, nenhum espírito sequer abandonado. Ninguém fica com o teu amor. E com esse coração cheio de gratidão, nós encerramos então assim a nossa live, te dizendo graças a Deus, meu Pai. Muito obrigado por tudo. Que Jesus nos abençoe, viu? Muito obrigado por cada um de vocês estar aqui. E vamos então para o nosso descanso, né? Que tenhamos uma noite abençoada, de sono tranquilo. E quarta-feira que vem nós estaremos juntos aqui, se Deus quiser. Beijo grande, amo vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.